De volta com o último bloco do Política Cruzada, você já percebeu, né? Quando o assunto é bom e envolve o seu dia a dia, a gente tentando traduzir o que envolve o seu dia a dia, passa rápido demais, né? A gente já está no último bloco. Ô Carrijo, essa semana que passou, eu e o Caixeta tanto aqui no Jornal Paranaíba quanto também lá na Rádio Jovem Pan News, Rádio Educadora, abordamos dois assuntos que nós ouvimos nos bastidores de possibilidades que poderiam ajudar a pagar essa conta. Uma delas foi eu mesmo que levantei e conversei com o presidente da Câmara sobre o duodécimo, que o presidente poderia abrir mão. O ano passado eles devolveram 8 milhões de reais, sendo 3 milhões num cheque e outros 5 de duodécimos que não foram repassados. Foram, mas voltaram. Duodécimo é uma parte das 12 partes de recursos que ao longo do ano a Prefeitura tem que passar para a Câmara. Conversei com ele, ele acha que é possível economizar aí talvez 10 milhões, 11 milhões de reais e que podem ficar com a Prefeitura para pagar esse tipo de conta, para ajudar a pagar. E aí ele falou, não, tudo bem, se o prefeito acreditar que pode ser feito dessa forma, se for uma forma de ajudar, o Legislativo pode ajudar nesse sentido. Então, eu achei uma iniciativa louvável. Mas, checando com outras fontes do governo, o próprio Adelmo já havia dito que estava buscando algum bem da Prefeitura que pudesse ser negociado e pudesse fazer dinheiro para pagar essas contas, né? E aí me sopraram uma informação. Pode ser que o IPREMO adquira os prédios da Prefeitura com o recurso que ele tem em caixa, hoje algo em torno de 300 milhões de reais, dinheiro que está em aplicação, mas pode ser retirado para fazer a aquisição do prédio. E em contrapartida, a Prefeitura pagaria o aluguel para o IPREMO, e esse aluguel seria algo um pouco melhor que a rentabilidade do dinheiro aplicado. Passa realmente pelo governo essa possibilidade? As fontes que eu ouvi são boas. Ouviram essa conversa nas mesas de negociações lá dentro, ou pelo menos de reuniões lá dentro. Você participou de alguma reunião que esse assunto esteve pautado, esteve sendo conversado? A especulação do povo falar até de vender o demais. Tudo isso é especulação. O prefeito ele está com o pé no chão, ele está estudando juridicamente, ele não vai fazer nada de errado. E que se tiver, se você pega qualquer prédio da prefeitura, não mensura o valor, porque a dívida é muito grande. É uma dívida muito custosa. Mas pagaria pelo menos os salários. Não, o salário está buscando meios, né? Esse poderia ser. Porque isso, até onde eu descobri, até onde eu conversei, não foi uma pesquisa aprofundada, foi uma pesquisa rasa, mas o governo passado lançou mão de um artifício semelhante. Vendeu uma área que era da Prefeitura para o DEMAI repassou 10 milhões de reais que foi utilizado para pagar 13º. Inclusive, o DEMAI no último mês também repassou um recurso que era para pagar a contrapartida do Capim Branco e não pagou. Então, ficou no caixa? Ficou no caixa da Prefeitura? Não, ele gastou o dinheiro, né? Ele pôs no caixa da Prefeitura, a Prefeitura gastou o dinheiro que pôs no caixa e a Prefeitura vai ter que pagar de novo. Então, a situação tem que ser com responsabilidade. Tá, mas se for feito com responsabilidade, tiver amparo legal, o que for de amparo legal, você pode ter certeza que o prefeito está estudando todos os mesmos mecanismos. Mas eu estou assim, os próprios públicos, ou seja, os prédios da Prefeitura, não tem valor. Qual um prédio que vai valer 100 milhões? Mas você pode fazer uma avaliação ali. Com certeza 50 vale, mas no primeira mínimo. coisa nós temos que ver juridicamente, entendeu? Poderia estar utilizando o recurso do IPREMO para pagar o servidor? Então, o que acontece? Nós não podemos quebrar que o IPREMO é um patrimônio do servidor. O que o Gilmar fez... Então o senhor está me garantindo que o governo municipal não vai fazer isso? Não tem mecanismo, juridicamente não tem como você pegar o dinheiro do IPREMO, entendeu? O prefeito já estudou todos os meses legais, e se surgir alguma hipótese nessa natureza, será juridicamente legal. O prefeito não vai fazer coisa irresponsável para fazer como o governo anterior fez, quebrou o IPREMO. E esse aí vai chegar, a população vai saber, nós estamos fazendo apuração, isso cabe até uma CPI no IPREMO. Porque o que fizeram com o servidor que daqui a 10, 15 anos não vai ter dinheiro para pagar. É o caso do Rio de Janeiro. O Instituto lá está quebrado. Daqui a pouco o senhor me fala mais sobre isso. Benito, e aí? Vamos pensar aqui na possibilidade, já que o Carrijo está garantindo que o governo não fará isso, mas se pudesse, se tivesse um amparo legal para fazer, o dinheiro do IPREMO poderia ser uma solução ou seria uma espécie de pedalada que poderia dar dor de cabeça para o governo futuramente? Rick, eu acho que o primeiro passo para a gente resolver o problema orçamentário da cidade é não partidarizar questões que são técnicas.
Eu acho que essa mesquinhez do Gilmar deixou isso, o Adelmo deixou aquilo, que nós vimos protagonizar naquelas duas coletivas lamentáveis que os dois protagonizaram na semana passada, isso daí não vai colocar dinheiro no caixa da prefeitura para pagar salário de servidores. Enfim, a questão do IPREM precisa ser estudada com muito cuidado. Ela não resolve o problema, muito pelo contrário, o Carrijo disse aqui, ele está correto, vai criar um problema para o futuro se isso for feito. Por quê? A nossa tendência é de gastos previdenciários cada vez maiores ao longo do tempo. Né? As pessoas estão ficando velhas e elas vão demandar aposentadoria e elas contribuíram para isso. Elas têm esse dinheiro. Então pegar dinheiro que hoje tem esse direito. Né? Elas têm esse direito, exatamente, perdão. E pegar dinheiro que hoje está no caixa do IPREM, que é superavitário, para pagar despesa corrente que já não conseguiu ser paga com recurso de receitas correntes do próprio município, eu particularmente sou contra, espero que o prefeito Adelmo tenha a sensatez de não fazer isso, para não comprometer mandatos futuros. Volto a insistir, resolver o problema de Uberlândia requer um ataque fulminante sobre o lado do gasto, o fluxo de gasto da prefeitura municipal daqui para frente. Você vai ter que atacar gasto com o pessoal e aí precisamos fazer uma meia-culpa. O Adelmo assumiu em 2005. A prefeitura tinha 6.200 funcionários efetivos. Ele entregou em 2012, tinha 10 mil funcionários. Ou seja, ele contratou quase 3.800 funcionários nesse período aí aproximadamente. Né? O Gilmar veio e levou esse número para 12.800 servidores efetivos em 2015. Mais 2.800. O último número que o IBGE nos disponibiliza. E ainda fez o plano de cargos e carreiras aí que prevê... Comprometeu mais 150 milhões de reais. Exatamente, para os próximos anos. Então, precisa ser atacado o gasto com o pessoal. Mas não só. Por exemplo, eu acho que a reforma administrativa do prefeito Adelmo foi modesta. Né? 2 secretarias só. Uberlândia é campeã regional em número de secretarias, são 17 secretarias. Uberaba, que é a segunda, tem 15. Então, eu acho que um número equilibrado com a cidade que não consegue pagar a folha de pagamentos dos seus servidores, talvez seria 12, 13 secretarias aí, dava para chegar nesse ponto. Né? Então, é muito difícil você resolver o problema orçamentário sem atacar o lado do gasto público. Agora, isso é impopular. Né? Você atacar o fluxo de despesa significa que talvez por 2 ou 3 anos os servidores não vão ter reajustes reais nos salários. Precisa sentar com o presidente da Câmara e com a autoridade do judiciário responsável aqui e diminuir os gastos nessa rubrica. Por exemplo, a Câmara de Vereadores. Em 2012, quando o prefeito Adelmo deixou a prefeitura para o prefeito Gilmar, a Câmara custou 24 milhões de reais. Naquele período em despesas empenhadas. Em 2016, ela custou 42 milhões de reais. Quer dizer, passou a custar... E a previsão para esse ano, 48? Previsão para esse ano, 48 milhões. Quer dizer, é muito dinheiro para se gastar com o legislativo no município. E aí nós temos que fazer uma meia-culpa também. Isso não veio do governo Gilmar. Né? Então não dá para ficar partidarizando isso, o prefeito anterior fez isso, o prefeito anterior fez aquilo, porque senão você não resolve o problema. E isso mas nós temos que explicar à população, não podemos deixar... Pô, o cara deixou 112 milhões em dívida e deixou 287 não empenhados, então 390. Nós deixamos 29 milhões, você pega, por exemplo, você falou que o Adelmo em 2005... deixou com 6 mil, depois foi para hoje, mas a cidade cresceu. Eu não concluí ainda. Primeiro é o seguinte, essa acusação que se fazem ao prefeito Gilmar Machado de não ter empenhado despesas é uma acusação um pouco grave. É grave? Primeiro porque, é real. além de ser uma infração à lei de responsabilidade fiscal, que a gente sabe que descumpriu muitos dos artigos, é uma infração também à lei de transparência, porque essas informações são de domínio público. Então, assim, eu não quero entrar nesse mérito, porque é um mérito que foge da minha alçada como economista. Então, assim, vocês alegam um número, o prefeito Gilmar alega outro número, e a gente, como analista do assunto, tem que confiar no número de alguém. Né? É difícil para a gente também, como pesquisador da área, a ter informações de ambos os lados, porque os dois são políticos, né? Os dois são de grupos políticos opostos. Fica difícil confiar no Gilmar por tudo que ele fez, por ter deixado a prefeitura numa situação muito ruim. Lógico que fica. Agora, também ficar só culpando, né? Não, mas os números que nós temos, 289, já está aprovado. Agora nós vamos o quê? Mas agora, tá aprovado por através de lei.
Mas está aprovado por quem? Foram os documentos que foram já apresentados na prefeitura. Agora nós vamos o quê? Oficializar através de um projeto de lei. Esses documentos estão disponíveis aonde? Está disponível no site da transparência da prefeitura? Não, esse aí No Tesouro Nacional isso não está. Foi feita a lei, vai fazer uma legislação agora de reconhecimento para que as pessoas possam reconhecer essa dívida. Só de folha de pagamento são 72 milhões, já está líquido certo, de folha de pagamento. Agora o restante das dívidas foram já apresentadas e já levantadas. Nós temos lá, nós vamos oficializar. Não havia, por exemplo, receita a receber naquele volume de 390 milhões, por exemplo, né? Porque essa é uma questão que interessa também. Saber se o governo... Porque deixar resto a pagar é uma postura normal de qualquer governo. Você pegar os balanços do governo do Estado, deixou 29 milhões, segundo o balanço da Siconf, 29 milhões, 29... em 2012. Está publicado 29 receita. Não, deixou 99 resto a pagar, entre não processado e 2033. processado. Eu acho que eu entendo um pouco disso na hora de ler um balanço. Então, você pegar na plataforma Siconf, baixar o arquivo, você vai ver lá na restos não a pagar, entre não processado e processado, 29 milhões. Lá no final são um arquivo de 40 e poucas páginas. Então, deixou também, isso é uma postura absolutamente normal. Ocorre que em janeiro costuma cair alguma receita também do exercício anterior. Então, assim, nós temos que ver isso com um pouquinho mais de calma. A plataforma que eu consulto, que é a plataforma Siconf do Tesouro Nacional, ela não apresenta esse número. O número de resto a pagar não processado lá é de 120 milhões. É de 120 milhões. Aí, se há despesa empenhada, se há despesa não empenhada, fica difícil. Eu quero que você entenda a nossa dificuldade, porque fica difícil acreditar em versões. Né? A gente só trabalha com número escrito. Mas o balancete da prefeitura foi publicado nesse último mês. Inclusive, a informação do Diário Oficial com a informação da Siconf não bate. Pode ser que, então, daqui a alguns meses, quando esses dados forem novamente cruzados, se altere o da Siconf, que você acabou de dizer, ou se comprove algum erro também na contabilidade daqui. Mas os dados que prevalecem no município. O que eu sugeri, cara, no balancete. O que eu sugeri, até para acabar com esse negócio de o prefeito Gilmar fala uma coisa, o prefeito Odelmo fala alguma coisa, o que eu sugeri é uma intervenção do Ministério Público, pedindo uma intervenção de uma consultoria isenta aos dois para levantar o número real. Essa é a minha sugestão. Porque essa informação é de domínio público. Eu não posso acreditar no que o Odelmo fala ou no que o Gilmar fala. Eu tenho que acreditar no que está registrado. Todos os procedimentos o Odelmo fez em parceria com o Ministério Público, tudo consultando, tudo encaminhando. Então, nós estamos fazendo dentro da transparência possível, porque nós não queremos aqui, porque nós assumimos esse governo, o Poder Legislativo e Executivo, nós temos que resolver. Não importa o passado, mas nós não podemos deixar descoberto o que aconteceu, Fernando. Porque a cobrança agora é resultado. Carrijo, mas o momento de fazer isso era na época da eleição, né? Poderíamos ter tido um pouquinho mais debate na eleição. Você não tem acesso a isso. Você não tem acesso às informações. O próprio Gilmar cancelou vários empenhos que está lá aprovado no final do último mês. Eu tive aqui em dezembro de 2015 aqui, e grande parte daquelas informações que nós trouxemos lá em dezembro de 2015 está acontecendo agora. Essas informações são de domínio público. E aí, essa é a minha preocupação, porque se não há credibilidade no dado, fica uma coisa muito difícil de você trabalhar. Por isso que eu sugeri uma consultoria isenta aos dois, isenta de problemas partidários, de interesses partidários, para levantar qual que é o real número do resto. O que é, para começar, já começa errado no termo, o que é dívida, o que é resto a pagar. Resto a pagar é a despesa de um exercício que fica para outro. Dívida é acumular de despesas aí, que pode ir para precatório, pode fazer outras coisas. Então, assim, a gente precisa saber qual que é o verdadeiro rombo, até para propor alguma coisa para a prefeitura. Até para ajudar a prefeitura a sair da situação. Mas os valores empenhados já foram publicados e esses valores oficiais não tem como questionar. 112 milhões foram empenhados. Ó, isso está lá. O assunto esquentou muito para o final, pena que nosso tempo está acabando. Né? Eu gostei muito do último bloco. Vamos propor outra? Vamos propor uma nova volta daqui a alguns dias, né? Daqui a algumas semanas, até para a gente poder já saber trazer esses números, né? Confrontados, né? Agradeço demais, Benito. Muito obrigado. É sempre um prazer receber você. Carrijo, pela segunda vez já, agora, nesse ano, você voltando aqui. É sempre bom também saber que você traz tanta informação, mesmo que seja confrontada, mas alguém está dando números aqui para a gente começar a fazer um compilado dessas ideias, né? E desses números. A gente volta na próxima semana com mais um assunto importante para o seu dia a dia. Tenham todos um excelente domingo, uma boa segunda-feira de trabalho. Até lá, tchau!